Vamos começar aqui essa série, que eu decidi dar o nome dela de Do Tradicional ao Digital, porque... Pera, não tá selecionado. Pá. Começando de novo. E aí galera, tudo certo? É o seguinte, bem-vindos ao primeiro episódio aqui dessa série nova que eu decidi chamar de Do Tradicional ao Digital. Eu vou ensinar algumas dicas e alguns truques que eu aprendi e dividir isso com vocês, porque eu me lembro que há alguns anos, mais precisamente em 2009, eu comprei meu primeiro tablet gráfico e entrei para o mundo da arte digital. Até então eu só desenhava em papel e não tinha tido contato com desenho no computador. E foi uma transição um pouco mais complicada do que eu esperava. Porque a maneira de usar o lápis, a caneta, a lapiseira, ou seja lá, o seu material favorito, é bem diferente da maneira de se usar o tablet gráfico. Ele tem as suas peculiaridades, o ritmo de trabalho é diferente. É por isso que eu decidi compartilhar com vocês algumas dessas técnicas que eu aprendi com o tempo. Eu tive muita dificuldade em encontrar material na época. Na época eu ainda não tinha o inglês tão bom quanto eu tenho hoje e eu tinha problemas assim em entender as pessoas falando nos vídeos, até porque muitos dos vídeos eram feitos de maneira muito amadora. A Adobe ainda não tinha o centro de treinamento dela. Se fosse um vídeo bem faladinho, até que eu conseguiria, mas na situação que tava a coisa era difícil. E eu criei esse, como o meu canal é em português, ele não é em inglês, eu criei isso daqui para ajudar todos os artistas e futuros artistas que pretendem entrar no mundo digital. Criei essa série aqui para ajudar eles a sair do mundo puramente tradicional e ir pro digital. E o meu primeiro grande problema foi aprender a desenhar, porque é um processo meio esquisito. Você olha para um lado e desenha do outro. Não tem mais a sua mão de referência em cima da imagem, caso você não esteja usando um tablet com tela. Eu, por exemplo, meu primeiro tablet foi um Genius G Pen 509, alguma coisa do gênero. Vou colocar ele aqui para vocês verem. Ele era terrível, ele não era preciso, ele tinha um pouco de atraso, ele não era tão sensível. Hoje eu uso uma Intuos Pro e boa parte dos problemas que eu tinha com o tablet foram resolvidos. Então a primeira dica que eu deixo aqui nesse vídeo é: nunca comprem gênios. Economizem um pouco e comprem alguma coisa da Wacom. É um investimento mais durável e o tablet dura muito tempo. Sim, muito tempo mesmo. Então, vamos lá. Como eu não conseguia desenhar diretamente no computador, a minha alternativa era: vou desenhar numa folha à parte, vou escanear, e daí eu vou trabalhar com a linha que eu já desenhei no computador. Agora, como que eu faço isso? Eu escaneei esse desenho há algum tempo já, não é um desenho muito novo, tenho alguns problemas com ele, principalmente com essa cara, mas isso é para outro episódio. Eu escaneei isso daqui e atualmente eu já sei como trabalhar a linha, mas eu não sabia na época. E eu sofri um bocado e meio que aprendi a desenhar direto no tablet na marra. É importante saber desenhar no tablet, porque te economiza muito tempo. Mas existem artistas profissionais hoje que não fazem isso. Ainda existem os artistas que gostam de desenhar no papel, escanear e trabalhar e fazer o seu trabalho no Photoshop depois. A maneira mais rápida que eu descobri para trabalhar, mas ela também é um pouco limitante, você normalmente tem seu desenho aqui, tu normalmente está com ele na última camada, né? Vamos criar uma camada, preencher ela toda de branco e colocar atrás da camada do desenho. E a camada do desenho que estava aqui como normal,
nós vamos mudar para multiplicação. E pintar na camada de baixo. Uou, meu Photoshop está travando um pouco aqui. A propósito, o programa que eu estou usando é o Photoshop CC 2015. Você, estudante ou professor, vá no site da Adobe, que eles têm um plano muito mais barato para essa categoria do que a versão comum. Tá saindo R$ 44 por mês todos os programas da Adobe. São o pacote Creative Cloud por completo, são 20 ou 21 programas, tem muita coisa. Todos os programas que eu uso basicamente são da Adobe. Eu uso o Photoshop para pintar, eu uso o Premiere para editar o vídeo, o Audition para editar o áudio, o Illustrator para fazer vetores. Eu gosto muito do pacote da Adobe, é muito completo. E eles assinam por um preço muito bom também. Enfim, como vocês puderam ver aqui, por trás com a linha definida como multiplicação, o Photoshop está todo em português também. Se eu demorar um pouco, engasgar para falar o nome de Leia, camada. É camada, não é Leia. Se eu me enrolar que nem eu acabei de fazer agora, é porque eu estou acostumado a usar o Photoshop em inglês. Mas como eu quero fazer essa série de tutoriais todas em português, eu vou usar o software também em português. Enfim, vocês podem ver que eu consigo colorir, eu consigo fazer todas as cores, eu posso brincar e ele não vai influenciar na linha. Mas isso daqui é meio um tiro no pé, porque você não pode mexer na linha em si. Se eu quiser mexer em alguma coisa na linha, eu não consigo. Eu teria que retraçar tudo de novo ou mexer em opções mais complicadas. Eu particularmente uso muito esse modo aqui porque eu uso a minha linha só de guia. Vocês podem ter percebido pelos vídeos de Speed Painting que eu gosto da aparência da pintura digital. Então eu quase não uso a linha no meu desenho. Mas esse modo aqui é muito útil. Vou apagar o que tinha nessa camada. Vou apagar a camada. Beleza. Então, como eu contorno esse problema? Vamos usar uma das ferramentas mais famosas do Photoshop. Aqui, a varinha mágica. Né? Você pode escolher ela clicando aqui ou apertando W. E o que a varinha mágica faz? Ela seleciona a cor parecida com o lugar onde tu clica. Né? E vamos supor, eu quero selecionar essa parte branca aqui. Vamos pegar uma mais fácil de trabalhar. Aqui. Ela vai selecionar tudo que é branco. Ou próximo do branco. Aqui, por exemplo, tem um pouquinho de cinza nesse canto. Aqui, dá pra ver bem. Mas ela ainda seleciona. Por quê? Porque é próximo o suficiente do branco. Não é uma linha preta, ou quase preta, que nem essa ou essa daqui. E como que nós usamos? Né? Eu clico e ele define o meu alvo e ele seleciona. Mas ele seleciona por partes, normalmente. Porque ele vem com essa opção ligada. Nós, para essa situação em específico, vamos desligar essa opção aqui, adjacente. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar todos os pixels da imagem que sejam próximos do branco. Nós podemos definir aqui a tolerância, o quão próximo do branco a gente quer que ele escolha. No caso eu coloquei 20 porque é mais do que o suficiente, mas tu pode colocar tolerância zero, por exemplo. E o que ele vai fazer é pegar estritamente a cor que tu selecionar. Ó, como a folha escaneada tinha um pouco de variação, ele gerou esse monte de pedacinhos aqui que foi o que ele selecionou. Com a tolerância no 20, ele vai selecionar tudo que é branco ou próximo de branco que existe nessa imagem. Aqui. Depois de selecionado tudo, nós vamos criar uma camada nova. Inverter a seleção. Clica com o botão direito e vem aqui em selecionar inverso. Ou aperta Ctrl, Shift, I. E ele vai escolher o contrário. E apertando Alt, Backspace,
a gente preenche tudo de preto. Ou quase tudo. E o que isso fez? Vocês podem ter visto que a imagem ficou um pouco mais escura. Se eu desligar aquela camada que tinha o desenho e a folha, sobrou só o desenho. E agora a gente pode trabalhar direto com a linha aqui. Se eu quiser que essa linha seja vermelha, eu posso vir aqui, selecionar só a linha e pintar ela de vermelho. E todas as vantagens. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre como colorir e eu vou ensinar um pouquinho sobre os truques com linha colorida. Eu gosto bastante de usar linha colorida, né? Uma outra dica é, esse desenho, que era o desenho que eu tinha aqui, ele foi feito a lápis, então ele fica um pouquinho sujo. Se eu der um zoom aqui, foi muito. Se eu der um zoom aqui, dá pra ver bem que a linha não fica bonitinha, certinha, mas é por causa da textura do lápis. O desenho original aqui não é muito limpo, ele tem essa granulação do papel por causa do lápis. Se você quiser um desenho muito limpinho, é bom pegar um desenho que esteja bem linkado, que ele já esteja feito o contorno certinho. Eu não tinha nenhum, então eu peguei esse desenho muito épico aqui do DeviantArt. Eu vou deixar o link para vocês verem essa foto e a página do artista. Eu achei muito engraçado, eu gostei bastante, eu quero usar ele. A linha linkada, né, já passada a tinta, ela é muito mais sólida, ela é muito mais certinha, como vocês podem ver aqui. Então, repetindo o processo, exatamente a mesma coisa. Clicou. Aqui ele vai selecionar o que tem de branco, faz uma camada nova, inverte a seleção e eu preenchi de vermelho aqui, para ficar diferente da outra. E voilá. Ele selecionou não, ele gerou uma linha muito limpa e de novo tá só a linha. Eu não tenho mais esse pedaço com a folha de papel aqui. Ó. E se olhar de perto, não tão perto, e se olhar de perto aqui, dá pra ver bem que a linha ficou bem mais limpa, ela ficou bem mais tranquila de fazer. Lembrando, só para destacar, Alt Backspace vai preencher com a cor que tu tiver selecionada aqui, na sua amostra de cor. Se tu tiver aqui com cinza, ele vai preencher de cinza, se for vermelho, vai preencher de vermelho, azul, ele vai preencher de azul. E é isso, galera. É bem rapidinho hoje, é só uma dica mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like, favorito. Qualquer dúvida, podem ficar à vontade e comentar aqui embaixo que eu farei o possível para responder. Beleza? É isso, então um abraço e até a próxima.